Vamos falar um pouquinho de duas pautas prioritárias para o governo que foram discutidas hoje em Brasília. A primeira é a regulamentação do trabalho em aplicativos, a outra é o fim da escala 6 por 1. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, quer levar ao plenário, até o começo de abril, o projeto que regulamenta o trabalho em aplicativos. É o trabalho dos motoristas, que trabalham por aplicativos, e dos entregadores. A proposta é considerada prioritária pelo governo e vem sendo negociada entre deputados, ministérios, trabalhadores e empresas do setor. Um dos pontos em discussão é a remuneração mínima para entregadores e motoristas de aplicativo. O governo defende a criação de uma taxa mínima de R$ 10 por entrega, com adicional de R$ 2,50 por quilômetro rodado. E na Comissão de Constituição e Justiça, hoje o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que os custos de uma redução na jornada semanal máxima de trabalho, e aí a gente já está falando do fim da jornada 6 por 1, disse o Luiz Marinho que a redução na jornada não pode criar uma neura que torne aí proibitiva a busca por um ponto de equilíbrio. Quem acompanhou os trabalhos lá no Congresso hoje, tem as informações para a gente, já está aqui com a gente, é o repórter Felipe Pereira. Felipe, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Traz todas as informações aqui, por favor. Boa noite para ti, para o Júlio, para a Denise, para quem nos assiste. Eu acho que a primeira coisa que, para o pessoal entender, o trabalho, a escala 6 por 1 está na CCJ, eles vão avaliar se ela é constitucional ou não, e considerando constitucional, que é o que deve acontecer, vai ser criada uma comissão especial, eles querem votar até maio, ou seja, com tempo de eles pedirem votos, graças ao fim da escala 6 por 1, é esse o cálculo político aqui. O que aconteceu hoje, primeiro o Luiz Marinho foi falar, vão ser feitas audiências públicas, vai ter uma semana para o governo, uma semana para os trabalhadores, uma semana para ouvir os patrões. Hoje, na parte do governo, depois deve falar o Haddad, é o que ele enviar também por parte do governo, tinha uma questão com o Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, ele deu uma entrevista, acho que faz umas 3 semanas, em que ele falou que a prioridade era 40 horas semanais, mas sem exigir o fim da escala 6 por 1. Pegou muito mal no PT, mesmo os deputados que são bastante comedidos não pouparam críticas a ele, então ele chegou lá hoje, falou 40 horas semanais, o projeto inicial é 36, é uma concessão, mas ele falou que a economia não suporta, não comporta agora 36 horas, e falou em 5 por 2. Apresentou dados, levou uma técnica, uma economista do Ministério do Trabalho, apresentar dados, e ela disse que a massa salarial total, o dinheiro gasto, aumentaria 4,7%, e ela também mostrou que no comércio e no agronegócio era um pouquinho maior, cerca de entre 7,8% e 8,6%, dependendo especificamente do setor. Então, hoje ele defendeu 5 por 2. O PT, aí o pessoal da esquerda, as intervenções deles foi para acelerar o máximo possível para que isso seja votado até maio, para que isso sirva como um ativo na hora de pedir votos em outubro. E o que está preocupando os partidos da esquerda, principalmente o PT, é que todo esse escândalo de Vorcar, o Banco Master e do INSS, está fazendo que se preste pouca atenção ao fim da escala 6 por 1. Então, eles acham que ela tem um potencial, mas ele pode não ser atingido porque tem tanta tanta coisa rolando que não se presta atenção nisso. E, por fim, a direita está num dilema, porque eles querem prolongar essa discussão para depois da eleição, porque a preocupação deles é a seguinte: votar pelo fim da escala 6 por 1, se acaba dando uma arma para o governo pedir votos. O Lula pode dizer, a ideia é minha, e se você votar contra, você estaria votando contra o trabalhador ter mais tempo para a família, para lazer. Então, eles ficam numa saia justa e eles querem empurrar para frente. Esse é o resumo do que aconteceu hoje na audiência pública. Em relação ao trabalho por aplicativos, o Hugo Motta disse que, tendo ou não tendo consenso, ele bota para votar já em abril, né? Ele falou, mas o Hugo Motta não conseguiu produzir muito ano passado. Ele não conseguiu impor agenda. Se a gente for lembrar, ele queria caçar Carla Zambelli e o Glauber, que são 2 deputados que não eram dos mais populares,
não conseguiu nem isso. Então, não, ele está colocando, impondo isso, dizendo que vai valer o que ele quer, só que na PEC da segurança, semana passada, ele conseguiu, mas não saiu o texto integral, teve que ter uma concessão por parte do relator. O que se vê aqui é que ele está tentando mostrar resultados, mesmo que sejam resultados, mesmo que sejam pautas, a gente considera uma matéria, pautas pastel de vento. Se for pegar o PL antifacção, ele cria mecanismos, mas ele tira a taxação das bets, que era o dinheiro que ia financiar o aumento, o enfrentamento ao crime organizado. Então, o que tem falado aqui é que está se botando coisas sem substância. E a questão dos aplicativos entraria nesse mesmo pacote de coisas votadas para ele dizer que entregou coisas, mas que os deputados aqui não veem como reestruturantes. E já que você falou, uma das propostas que tem sobre se vai ser R$10 a taxa mínima, se vai ser 8,50, é a possibilidade de ter uma diferença de estado para estado, porque realidades diferentes, R$10 compram coisas diferentes. Esse é o argumento que se tem falado aqui para resolver essa situação. O relator chegou a comentar, né, Denise, que tem muita entrega em determinadas localidades que não chega a esse valor, sim, né? Sim. O valor que é pago pro entregador. Então, que é preciso realmente, por causa das distâncias mesmo, né? Porque são mais curtas, nem todos os lugares têm o cenário que acontece numa cidade que nem São Paulo, por exemplo, né? Então, que isso precisa ser dosado. De qualquer forma, são pautas aí que o governo está apostando muito para esse ano, por aquilo que o Felipe falou, né? A eleição está chegando aí. Sim. E também saber, a gente não sabe muito bem, quando a gente escuta essa discussão entre governos, parlamentares e tal, eu acho que falta um pouquinho ouvir mais os trabalhadores mesmos. Nesse caso dos aplicativos de entrega, além da pauta da taxa mínima e tal, também tem questões de contribuição à Previdência, benefícios previdenciários, etc, etc. E eu acho que não está claro para ninguém qual que é a opinião dos trabalhadores sobre isso, o quanto eles valorizam esses benefícios e o quanto, quanto isso é importante para eles se veem como empreendedores e esse tipo de defender a taxa mínima interessa a eles mesmos, enfim. Então, eu acho que está faltando um pouquinho da discussão sobre a visão dos próprios trabalhadores dessas questões. O governo e os parlamentares ficam brigando aí por questões que não são importantes ou apenas olhando para o seu próprio interesse eleitoral, mas o interesse do cidadão, do trabalhador, etc., eu acho que está faltando discussão para a gente saber o que realmente é bom. Ô, Júlio, são duas pautas aí que o governo está focando. E como falar a Denise, são duas pautas aí que tem justamente isso, né? Tem que ver o lado das empresas e tem que ver o lado dos trabalhadores e tentar conciliar. Exatamente, Mauro. Por acaso eu falei com representantes das maiores plataformas aí de entregadores agora à tarde, e na avaliação deles esse projeto é inviável. Assim. Primeiro porque são inúmeros os motivos, né? Mas primeiro porque esse projeto não atende, assim, desfigura o que é o serviço que eles prestam, que não é, segundo eles pregam, o serviço de transporte propriamente, mas de intermediação, né? O projeto diz que Uber, os entregadores do iFood, todos eles prestam serviço de transporte, que dizem as plataformas isso não é verdade. Tem a questão da tarifa, que inviabiliza, por exemplo, entregas menores, como você colocou. O iFood acabou de lançar um serviço para tentar atingir classe C e D com o delivery, e esse projeto vai ruir com um piso de 8,50, 10 ou o que venha a ser. A taxa de adesão, enfim, eles reclamam de todo o projeto, dizem que isso é inviável e, ao que tudo indica, não vai sair, né? Porque ou vai comprometer aí o desenvolvimento de novos serviços por essas plataformas, né? Por outro lado, assim, já existia, vale lembrar, Mauro, assim, já existia um consenso entre os entregadores e as plataformas muito antes desse projeto, né?
esse consenso existe há pelo menos 2 anos, né, em torno da contribuição previdenciária e tal. Naquele momento, a gente se discutiu lá atrás. E, de repente, vem esse projeto que surgiu cheio de exigências e de coisas que encarecem muito mais o custo, né? E que não atacam o que a Denise está colocando muito bem, que é qual é o interesse do entregador exatamente, né? A gente já cansou de ouvir aí as plataformas falarem de que os entregadores fazem complementação de renda, não é todo mundo que faz as entregas do seu ganha-pão, né? Enfim, precisava, de fato, olhar para eles, né? E esse projeto trata o serviço pelos aplicativos de uma forma muito sindical, né? E, ao que parece, esses entregadores não querem uma CLT. Eles até topam alguma formalização, mas não um contrato tão rígido de trabalho, né? Enfim, todas essas questões precisam ser colocadas à mesa, né? Novamente, para serem discutidas. Ô Felipe, você acha que esses pontos que o Júlio está colocando, do modo como a questão está sendo tratada de um tempo para cá, depois de já ter um acordo prévio entre empresas e trabalhadores, e agora a coisa volta por um projeto novo que prega justamente essa questão da taxa mínima, você acha que esse tipo de movimentação, esse tipo de postura reflete um pouco a entrada do ministro Boulos, do ministro Guilherme Boulos nesse circuito? Adicionando o que a Denise e o Júlio falaram, eu também recebi uma nota do sindicato dos motoboys de São Paulo criticando o projeto, porque ele diz que o que importa para eles, que eles reclamam muito de uma jornada excessiva de trabalho. Então, eles dizem que esse ponto não é atacado, por exemplo. Então, vai na mesma linha do que eles falaram. E sobre o Boulos, eu vou retomar, final de 2024, tem aquela alta dos alimentos, começa a se pronunciar. O PT faz um grande evento aqui em São Paulo para ouvir a sociedade naquela lógica de que eles estavam desconectados do povo, de que eles tinham se afastado do povo. E eu fui lá, e um dos painéis foi sobre plataformas de entrega. E eles ouviram muitas queixas de quem representava representava os setores. Eu lembro que foi uma fala que provocou espanto de todo mundo, que eles falam: quem aqui me vê como precarizado? E aí todo mundo falou: vocês acham que eu sou menos que vocês? E aí o representante do motoboy falou: porque é assim que vocês nos tratam, como precarizados, que a gente quer que a gente é pior e que a gente não sabe nem o que é bom pra gente. Então acho que a parte política é isso. Só que aí quando volta, o Boulos tem uma atuação bastante ligada àquela esquerda clássica, ainda que ele incorpore pautas progressistas. Ele tem essa visão sindicalista que o Júlio falou, e com ele atuando, ele foi escolhido para ser o porta-voz dos assuntos sociais, não resolveu a situação. Ainda é visto lá em 2024, e agora, de mais uma vez, como as notas dos entregadores atestam, eles não estão se sentindo representados, então, resumindo, não resolveu.